Olá, meu irmão, olá, minha irmã, a graça e a paz de Cristo. Chegamos à metade do livro de Gênesis, graças a Deus por isso. Hoje vamos iniciar no capítulo 25 e vamos até a leitura, vamos juntos? Então Abraão tomou novamente uma mulher e seu nome era Quetura. E ela lhe gerou Zinar, Joxa, Medã, Midian, Gisbaque, Suá. Joxa gerou Sebá, Dedã. E os filhos de Dedã foram Assumurim, Letusim, Lumim. E os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque e Abida, Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. E Abraão deu tudo o que tinha para Isaque. Mas a seus filhos, das concubinas que Abraão tinha, Abraão deu presentes. E ainda em vida os enviou para longe do seu filho Isaque, ao leste para a terra oriental. E estes são os dias dos anos de vida de Abraão, que ele viveu 165 anos. Então Abraão entregou o espírito e morreu em boa velhice, um homem velho e cheio de anos, e foi reunido ao seu povo e a seus filhos Isaque e Ismael, e sepultaram na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, que está diante de Manré, no campo que Abraão comprou dos filhos de Éter. Ele foi Abraão sepultado, e Sara, sua esposa. E aconteceu que, depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaque. E Isaque habitou junto ao poço de Beer-lahai-roi. Agora, estas são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, a egípcia, serva de Sara, gerou para Abraão. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, de acordo com sua geração. O primogênito de Ismael era Nebaiote, Quedar, Abdel, Mibsão, Misma, Duma e Massa, Edade, Tema, Getu, Nefim, Quedama. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas aldeias, pelas suas fortalezas, 12 príncipes de acordo com suas nações. Estes são os anos da vida de Ismael, 137 anos. E ele entregou o espírito e morreu, e foi reunido a seu povo. Eles habitaram desde a vila até Sur, que está na frente do Egito, quando se vai para a Síria. E ele morreu na presença de todos os seus irmãos. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. E Isaque era de idade de 40 anos quando ele tomou como esposa Rebeca, filha de Betuel, o sírio de Padã-arã, irmã de Labão, o sírio. Isaque entardeceu ao Senhor pela sua esposa. Isaque intercedeu ao Senhor pela sua esposa, porque ela era estéril, e o Senhor ouviu a intercessão dele. E Rebeca, sua esposa, concebeu, e os filhos lutavam dentro dela. E ela disse: se é assim, por que sou eu assim? E ela foi consultar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações estão dentro do teu ventre, e 2 tipos de povos se dividiram das suas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais novo. E cumprindo os seus dias para dar à luz, eis que havia gêmeos em seu ventre. E o primeiro saiu ruivo, todo ele peludo, com uma veste de pelo, e chamaram o seu nome Esaú. E depois dele veio seu irmão,
a sua mão segurando seu calcanhar, de Esaú, e seu nome foi chamado Jacó. Isaque era de idade de 60 anos quando ela o gerou. E os meninos cresceram. E Esaú era um caçador habilidoso, um homem do campo. E Jacó era um homem simples, habitando em tendas. E Isaque amou Esaú, porque ele comia da sua caça, mas Rebeca amou Jacó. E Jacó cozeu um ensopado, e Esaú veio do campo, e ele estava desfalecendo. E Esaú disse a Jacó: Dai-me de comer, rogo-te, desse ensopado vermelho, pois eu estou desfalecendo. Por isso, seu nome foi chamado Edom. E Jacó disse: Vende-me neste dia a tua primogenitura. E Esaú disse: Eis que eu estou a ponto de morrer. Do que me serve essa primogenitura? E Jacó disse: Jura-me neste dia. E ele jurou, e vendeu sua primogenitura a Jacó. Então Jacó deu a Esaú pão e ensopado de lentilha. E ele comeu e bebeu, e se levantou, e foi pelo seu caminho. Assim Esaú desprezou sua primogenitura. Agora, meus irmãos, vamos ao capítulo 26. E houve fome na terra, além da primeira fome que houve nos dias de Abraão. E Isaque foi a Abimeleque, rei dos filisteus, até Gerar. E o Senhor apareceu a ele e disse: Não desças ao Egito. Habita na terra que eu te direi. Peregrina nesta terra, e eu serei contigo, e te abençoarei, pois a ti, a tua semente, eu darei toda essa região. E eu farei juramento que jurarei a Abraão, teu pai. E eu farei tua semente multiplicar, como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas essas regiões. E em tua semente serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu à minha voz, e guardou minha ordem, meus mandamentos, meus estatutos e minhas leis. Isaque habitou em Gerar. E os homens do lugar lhe perguntaram acerca da sua esposa. E ele lhe disse: Ela é minha irmã, pois ele temia dizer: Ela é minha esposa. Para que, dizia ele, os homens do lugar não me matem por causa de Rebeca, pois ela era formosa à vista. E aconteceu que, quando ele já estava lá um longo tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou pela janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua esposa. E Abimeleque chamou Isaque e disse: Eis que ela certamente é tua esposa, e como tu disseste, ela é minha irmã. E Isaque lhe disse: Porque eu disse, para que eu não morra por causa dela. E Abimeleque disse: O que é isto que tu nos fizeste? Alguém do povo poderia facilmente ter deitado com tua mulher, e tu poderia ter trazido culpa sobre nós. E Abimeleque ordenou a todo o seu povo, dizendo: Quem tocar neste homem ou em sua esposa certamente morrerá. Então Isaque semeou naquela terra e recebeu no mesmo ano 100 vezes, e o Senhor o abençoou. E o homem se engrandeceu e foi adiante e cresceu até ser muito grande, porque ele tinha posses de rebanhos, posse de gado, uma grande quantidade de servos, e os filisteus o invejaram, porquanto todo o poço que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus haviam fechado e enchido com terra. E Abimeleque disse a Isaque: Sai de nós, pois és muito mais poderoso do que nós. E Isaque partiu dali e armou sua tenda no vale de Gerar, e habitou ali. E Isaque cavou novamente os poços de água que ele havia cavado nos dias de Abraão, seu pai, pois os filisteus os haviam fechado depois da morte de Abraão. E ele chamou os seus nomes segundo os nomes pelos quais o pai os havia chamado. E os servos de Isaque cavaram no vale e encontraram ali um poço de água corrente.
E os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. E ele chamou o nome do poço Ezeque, porque contenderam com ele. E eles cavaram um outro poço e contenderam por aquele também. Chamou o nome dele Sitna. E ele partiu dali e cavou outro poço. E por aqueles não contenderam, e chamou o nome de Reobote. E ele disse: pois agora o Senhor fez um lugar para nós, e seremos frutíferos na terra. Ele foi dali para Berseba. E o Senhor reapareceu naquele mesmo monte. E o Senhor lhe apareceu naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temais, pois eu estou contigo, e te abençoarei e multiplicarei tua semente por causa do meu servo Abraão. E ele edificou um altar ali, e invocou o nome do Senhor, e armou uma tenda ali, e ali os servos de Isaque cavaram um poço. Então Abimeleque foi até ele, de Gerar, com Alzate, um dos seus amigos, e ficou o capitão-chefe do seu exército. Isaque lhe disse: por que vindes a mim, visto que vós me odeias e me enviastes de vós? E eles disseram: vimos que certamente o Senhor está contigo, e dissemos: que haja agora um juramento entre nós e ti, e façamos um pacto contigo, de que tu não nos farás mal, assim como não te tocaremos, e assim como fizemos a ti, somente o bem, e te enviemos de nós em paz. Tu és agora o bendito do Senhor. E ele lhe fez um banquete, e eles comeram e beberam. E eles se levantaram cedo da manhã, e juraram um ao outro. E Isaque os despediu, e eles partiram deles em paz. E aconteceu no mesmo dia que os servos de Isaque viram e lhe falaram com respeito ao poço que havia cavado. E lhe disseram: nós encontramos a água. E ele chamou Seba. Por isso o nome da cidade é Berseba até este dia. E Esaú era da idade de 40 anos quando ele tomou por mulher Judite, e filha de Berim, o Eteu, e Basmete, filha de Elon, o Eteu, que foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Agora, meus irmãos, capítulo 27. E aconteceu que, quando Isaque era velho e seus olhos estavam escuros, de modo que ele não podia ver, ele chamou Esaú, seu filho, mais velho. E lhe disse: meu filho. E ele respondeu: eis que estou aqui. E ele disse: eis que agora eu estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, portanto, rogo-te, toma as tuas armas, o aljava e o teu arco, e sai ao campo, e traz-me alguma caça. E faz-me uma carne saborosa, tal como eu gosto. Trazei-a para mim, para que eu possa comer, para que a minha alma te abençoe antes que eu morra. E Rebeca ouviu quando Isaque falou com Esaú, seu filho. E Esaú foi ao campo para caçar alguma caça e trazê-la. Rebeca falou a Jacó, seu filho, dizendo: eis que ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, dizendo: traz-me uma caça e faz-me uma carne saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes da minha morte. Agora, portanto, meu filho, obedeça a minha voz, de acordo com o que eu te ordenar. Vai agora ao rebanho e traz-me de lá cabra, 2 bons cabritos, e eu farei deles uma carne saborosa para teu pai, tal como ele gosta. E tu a levarás ao teu pai, para que ele coma, e para que ele te abençoe antes da sua morte. E Jacó disse a Rebeca, sua mãe: eis que Esaú, meu irmão, é um homem peludo, e eu sou um homem liso. Se porventura meu pai me tocar, eu lhe parecerei como um enganador, e eu trarei maldição sobre mim, e não bênção.
E sua mãe lhe disse: sobre mim esteja a tua maldição, meu filho. Somente obedece à minha voz e vai. Trazei-o. E ele foi, e buscou e trouxe a sua mãe. E a sua mãe fez uma carne saborosa, tal como seu pai gostava. E Rebeca tomou os melhores vestidos de Esaú, seu filho mais velho, que estavam com ela na casa, e os colocou sobre Jacó, seu filho mais novo. E ela colocou as peles dos cabritos sobre a mão dele e sobre a lisura do seu pescoço. E ela deu a carne saborosa e o pão que ele havia preparado na mão do seu filho Jacó. E ele foi a seu pai e disse: meu pai. E ele disse: aqui estou. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Eu fiz de acordo com tu me ordenaste. Levantar-te, rogo-te, senta-te e come da minha caça, para que tua alma me abençoe. E Isaque disse a seu filho: como é que tu achaste tão rapidamente, meu filho? E ele disse: porque o Senhor teu Deus a trouxe a mim. E Isaque disse a Jacó: aproxima-te, rogo-te, para que eu possa sentir-se meu filho, se tu és verdadeiramente o meu filho Esaú ou não. E Jacó se aproximou de Isaque, seu pai, e ele o sentiu, e disse: a voz é a voz de Jacó, mas as mãos são as mãos de Esaú. E ele não o discerniu, porque suas mãos eram peludas, como as mãos do seu irmão Esaú. Então ele o abençoou. E ele disse: és tu verdadeiramente filho, Esaú? E ele disse: eu sou. E ele disse: trazei-o para perto de mim, e eu comerei da tua caça, meu filho, para que a minha alma possa te abençoar. E ele a trouxe para perto dele. Ele comeu e trouxe-lhe vinho, e ele bebeu. E o pai de Isaque lhe disse: aproxima-te agora e beija-me, meu filho. E ele se aproximou e o beijou. Ele cheirava o cheiro de suas vestes. E o abençoou e disse: vê o cheiro do meu filho, como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Por isso, Deus te dê do orvalho do céu e da gordura da terra, e a abundância do trigo e vinho, que povos te sirvam, e nações se curvem a ti. Se o Senhor sobre teus irmãos, e que os filhos de tua mãe se curvem a ti. Maldito seja todo o que te amaldiçoar, bendito seja que te abençoar. Aconteceu que, assim que Isaque havia acabado de abençoar Jacó havia acabado de sair da presença de Isaque, seu pai, Esaú, seu irmão, veio da sua caça. E ele também havia feito uma carne saborosa, e a trouxe para seu pai. E disse a seu pai: levanta-te, meu pai, e come da tua caça, do teu filho, para que tua alma me abençoe. E Isaque, seu pai, lhe disse: quem és tu? E ele disse: eu sou teu filho, teu primogênito, Esaú. Isaque estremeceu excessivamente, e disse: quem? Onde está aquele que tomou a caça e a trouxe a mim? E eu comi de tudo antes de tu vires, e o abençoei. Sim, ele será abençoado. E quando Esaú ouviu as palavras do seu pai, ele chorou com grande e amargo clamor, e disse a seu pai: abençoa-me também a mim, ó meu pai. E ele disse: teu irmão veio com sutileza e tomou a tua bênção. E ele disse: não é seu nome com razão chamado Jacó? Pois ele me suplantou 2 vezes. Ele tomou a minha primogenitura, e eis que agora tomou minha bênção. E ele disse: tu não reservastes uma bênção para mim? E Isaque respondeu a Esaú: eis que eu fiz dele teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos, e com trigo e vinho sustentei. E o que farei agora a ti, meu filho? E Esaú disse a seu pai: tem somente uma bênção, meu pai.
abençoa a mim também, ó meu pai. E Esaú levantou sua voz e chorou. E Isaque, seu pai, respondeu e lhe disse: Eis que tua habitação será da gordura da terra e do orvalho de cima do céu. Por tua espada viverás e servirás ao teu irmão. E acontecerá que, quando tiveres domínio, quebrarás o seu jugo do teu pescoço. E Esaú odiou Jacó por causa da bênção com que seu pai abençoou. Esaú disse em seu coração: Os dias de luto pelo meu pai estão próximos, então eu matarei o meu irmão Jacó. E estas palavras de Esaú, seu filho mais velho, foram relatadas a Rebeca. E ela enviou e chamou Jacó, seu filho mais novo. E lhe disse: Eis que teu irmão Esaú, no tocante a ti, está se confortando, propondo matar-te. Por isso, agora, meu filho, obedeça a minha voz e levanta-te e foge para Labão, meu irmão, em Harã. E fica com ele alguns dias até que a fúria do teu irmão passe, até que a ira do teu irmão se afaste de ti, e eles esqueçam aquilo que tu fizeste a ele. Então enviarei para ti buscar de lá, porque ficaria eu privada de ambos em um só dia. E Rebeca disse a Isaque: Eu estou cansada da vida por causa das filhas de Éter. Se Jacó tomar uma mulher das filhas de Éter, como estas, que são as filhas da terra, que bem a vida me fará. Estas, meus irmãos, são as palavras do Senhor. Demos graças a Deus. Eu amo estudar Gênesis. São as nossas falhas que acontecem constantemente, eu acho que em todas as famílias. Hoje não temos mais questão de herança como era nesse tempo. Mas quantos irmãos lutam entre si quando os pais morrem e estão de luto e eles só estão olhando para os bens. As mentiras familiares, as falcatruas, pensamentos maliciosos. A Bíblia certamente é mais atual do que o jornal de amanhã. Essa frase é a pura verdade. Muito obrigado por chegar até aqui. Que Deus te abençoe.